bem, pessoal? Meu nome é Mônica, sou professora de Química e nós hoje vamos estudar soluções. Para que você entenda o assunto de soluções, você precisa saber diferenciar soluções e misturas. Então você precisa conseguir imaginar uma solução, imaginar uma mistura e saber as grandes diferenças entre elas. Você precisa conseguir classificar todos os tipos de soluções. Você precisa saber determinar a solubilidade de uma solução e, a partir da solubilidade, caracterizar o coeficiente de solubilidade e usar as curvas de solubilidade. Com isso tudo, você precisa calcular concentração, densidade, título, que nós chamamos de porcentagem, e a solubilidade dessas soluções. Além disso, você precisa calcular molaridade, que é também um tipo de concentração, e você precisa saber fazer diluição e mistura de soluções. Então, ao final disso, nós teremos estudado todo o assunto de soluções. Então, agora nós vamos saber o que são soluções. Você tem que imaginar o seguinte: o que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea. E o que é uma mistura homogênea? Então, quando você olha, por exemplo, para um refrigerante, você vê uma mistura. Agora, quando você olha para um suco, você vê uma mistura homogênea. Por quê? O refrigerante, além de ter um líquido, ele tem bolhas de gás. Isso é uma mistura. Então, você consegue ver duas coisas ali. Agora, numa solução, não. Uma solução, você vê uma coisa só, como se fosse suco, como se fosse um copo de leite, um copo de café com leite e etc. Então, agora nós vamos caracterizar as soluções quanto à sua propriedade física. Isto quer dizer o quê? Quanto à sua característica de ser sólida, líquida ou gasosa. Então, uma solução sólida seria um enxofre. Você vê no desenho uma pedra e por essa pedra há recoberto um sólido amarelo. Esse sólido amarelo é o enxofre. Isso é uma solução sólida. Por que ele é uma solução sólida? Porque ele é sólido e ele é uma solução porque ele é homogêneo. Agora, quando você vai imaginar uma solução líquida, você vê o mel. O mel é um grande exemplo de solução líquida porque você vê um líquido que tem uma certa viscosidade, mas que ainda é um líquido e que tem uma única cor. Agora, a solução gasosa mais conhecida das crianças é o quê? O gás hélio. Agora, pessoal, nós precisamos caracterizar as soluções também pela natureza do soluto. Para isso, você precisa saber o que é um soluto. Um soluto é aquela substância que está na solução, só que ela está em menor quantidade. Então, por exemplo, você tem uma solução de água com açúcar. Quem está em menor quantidade? É o açúcar. Então, ele é o soluto, certo? Então, nós precisamos caracterizar essas soluções. Por exemplo, a água com açúcar é uma solução molecular, não eletrolítica. Agora, se você vai pensar numa solução iônica, uma solução que possui, por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, é uma solução eletrolítica. Por quê? Porque ela apresenta um composto iônico. Então, voltando a caracterizar as soluções, nós já caracterizamos quanto a uma solução que apresenta um determinado soluto. Eu disse para vocês que soluto é aquele que está em menor quantidade, né? Vamos ver o exemplo de novo da água com açúcar. Então, o açúcar está em menor quantidade. E quem está em maior quantidade? É o solvente. É aquela substância, no caso da solução de água com açúcar, a água.